Olá, diretor, diretora de escola de música. Meu nome é Rayan, sou fundador da Music Leads, uma agência de marketing focada exclusivamente em escolas de música. E hoje estamos aqui para dar continuidade na nossa série de bate-papo com pessoas influentes dentro do setor, da área de ensino da música, de escolas de música. E a minha convidada de hoje é muito mais que especial. Ela que é empresária e musicista, soma mais de 30 anos de experiência no setor, está à frente da editora Som e a revista Notom, é fundadora e idealizadora do Congresso Nacional CAEM, que já está indo para a sua 12ª edição, e, claro, fundadora e diretora da CAEM, Central de Apoio a Escolas de Música. Muito prazer em receber você aqui, Valéria. Obrigada, Rayan. Uma alegria também poder compartilhar com você. Faço aqui uma anotação. Você é uma simpatia, um querido, unanimidade quando a gente fala aí com o pessoal. Todos Obrigado. falam muito bem, não só da sua pessoa, Rayan, como do seu trabalho também. Então, né? Muito Muito feliz. bem representada aí a Music Leads pelo Rayan, fazendo um trabalho bacana. E só para falar do congresso, agora a gente vai mais um ano de congresso, né? Mas fora isso, a gente teve ainda mais 9 anos de encontro nacional. Então, são 22 anos Nossa, de trabalho, de eventos com a CAEM, né? Ele começou como um encontro nacional de escolas de música e depois, num segundo momento, quando chegou na nona edição, a gente transformou em Congresso Nacional. E esse ano vem caramba, surpresa. Ele vai se olha aí. tornar latino-americano. Caramba, olha que legal. Tá aqui em primeira mão Esse ano, isso ou então, não? a gente vai em primeira mão. Olha Aqui aí. nos bastidores, o pessoal estava sabendo, mas para o público, é a primeira pessoa que eu estou comentando. Que show, que privilégio. Muito legal Isso mesmo. aí. Valéria, quero começar com uma curiosidade. Você é musicista, que instrumento que você toca? Eu toco piano, né? Olha, Comecei pequena, comecei aos 7 anos, 6, 7 anos a estudar piano, e assim, como complementação da educação mesmo, né? Meus pais são de origem europeia e eles sempre fizeram questão que estudássemos um instrumento. Então, ele foi assim, como uma cultura complementar à educação em si. E só que eu me apaixonei, né? Fui indo, continuei mesmo nos anos mais complicados aí, que era vestibular e faculdade, continuei. Quando eu entrei na faculdade, no caso, inicialmente era de engenharia, eu estudava durante o dia e à noite eu já dava aulas na Yamaha. Fizemos caramba, uma que legal. adaptação, porque a minha formação era de piano, né, como eu falei inicialmente, e aí a gente fez uma adaptação, um treinamento na própria Yamaha para poder trabalhar com algo eletrônico, que era o boom do momento, né? Então, vou falar para você que o órgão eletrônico é a minha paixão. Olha que legal. Curiosidade, sabia disso não. Muito bacana É, mesmo. Valéria, pra gente dar start aqui de fato nesse nosso bate-papo, vamos começar pelo começo, né? Eu quero saber um pouquinho de como a Caim surgiu, no sentido de o que te motivou, sabe? O que você viu? Você viu uma lacuna no mercado? Você enxergou uma necessidade? O que você falou assim, cara, eu preciso fazer algo a respeito disso? Eu quero saber um pouquinho dessa história. Como é que foi essa motivação por trás do surgimento da Caim? exatamente. Então, aí eu vou ter que falar, vou voltar aqui, vou fazer uma retrospectiva um pouquinho maior, para, através do que eu desenvolvi, do que eu vivi, para chegar onde eu percebi essa necessidade ou lacuna, como você comentou. Perfeito. Então, já falei para vocês que eu dei aula na Yamaha de órgão eletrônico. E fiquei até o final das atividades naquela época, né, da Yamaha, em 1984, quando, por motivos de fechamento de importação, né, a Yamaha ia parar com os serviços aqui no Brasil. Então, se eles não podiam vender o instrumento, eles não tinham por que manter uma escola aqui, né? A gente Sim. sabe bem que todos somos apaixonados pela educação, pela música em si, mas existe um negócio por trás. Então, a Yamaha saiu, e esses anos todos eu já tinha 6 anos de trabalho na Yamaha,
E a Yamaha ia deixar um buraco aqui, né? Ou seja, ela ia deixar muitos alunos, escolas que já usavam a metodologia dela. E existia uma empresa brasileira naquela época, a Minami, que hoje se chama Tokai, que percebeu uma oportunidade. Então, a Minami, na época, chamou alguns colegas que estavam na Yamaha para continuar o trabalho dentro da Minami. Eu fui contratada especificamente para desenvolver um material didático para musicalização infantil, ou seja, órgão eletrônico para criança, porque eu tinha uma especialização no Japão, que eu fiz ainda na época da Yamaha, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em musicalização infantil no órgão eletrônico. Caramba. E a Minami viu um nicho de negócio e eu fui desenvolver esse material. E lá na Minami, eu e mais dois colegas, além do trabalho que a gente fazia, vimos uma oportunidade de realizar um simpósio de órgão eletrônico, porque o órgão era muito forte, mas muito mesmo, né? Eu citei há pouco que existia lista de espera na maioria das escolas, não se dava conta de tanto aluno. E nós chamamos uma pessoa que foi professor meu e dos colegas também, o Renato Mendes, que era uma sumidade à época, né, de órgão eletrônico e tinha uma expertise no Hammond também, tinha expertise em órgão litúrgico, enfim. Mas ele realizou um simpósio para a gente, que foi um sucesso. Nós realizamos na época no auditório do Bacarelli, né, e fizemos um evento, lotou. Foi uma surpresa quando a gente começou a divulgar e a gente percebeu, falei, opa, esse negócio aqui vai dar samba. E aí Isso foi em que ano? 88. 80, a década de 80 foi a década do órgão, basicamente, então. Foi, foi. Aqui é impressionante como foi forte. Ainda perdurou até o começo dos anos 90, né? Mas agora não, agora já ele se direcionou para quê? Mais para o pessoal da congregação. Mas, Verdade. enfim, fizemos esse simpósio e eu e esses mais dois colegas vimos que a gente podia fazer alguma coisa juntos. Então, eu, Geni e Luiz Paulo fundamos a TKT em 88, que foi a primeira empresa de material didático, de licenciar material didático para o Brasil. Nós seguimos o exemplo do que a Yamaha fazia e fomos no mesmo esquema. Saímos da Minami como funcionários e abrimos, na época, a TKT Assessoria Musical. Então, licenciando material didático, começando com órgão eletrônico, num segundo momento, com o passar do tempo, fomos para o teclado, fomos para o piano, veio o piano digital e outros instrumentos, agregamos guitarra, violão, bateria, foi crescendo. Hoje, mesmo eu tendo saído da TKT, ela ainda é a empresa que mais detém um mix de cursos no mercado, né? Não tem como ela tem mais de 40 opções de cursos. Caramba. E foi isso. Então, desenvolvemos uma expertise muito grande com relação às escolas. E aí que eu comecei a perceber que as escolas tinham alguns buracos. Não era só o educacional. As escolas, elas tinham dificuldade em se manter, elas abriam com muito boa Certo. vontade, os diretores tinham amor no que faziam, sempre, né, até hoje, mas faltava bagagem administrativa, faltava bagagem de marketing, faltava gestão. E com isso eu vi uma oportunidade também, uma possibilidade de fazer algo mais do que só o educacional. Eu Certo. me desliguei, então, nos anos de 2000 da TKT e segui carreira solo, abrindo a editora Som, já com o objetivo de capacitar as escolas e, paralelamente, eu estava editando também material acadêmico, livros, fazia uma revista voltada para o mercado underground de música, que chamou, né, Music All. Era uma revista pocket, distribuída gratuitamente para o mercado, né? Ela circulava em lojas, escolas, estúdios. Era uma revista underground, Music All, falava bastante do mercado para todos. Num segundo momento, eu tive uma revista voltada para o segmento evangélico, que chamou Palco Gospel, também falando sobre música e o mercado e o cenário musical gospel, Nessas e revistas até você que chegou. atuava, nessa parte de
curadoria do material? Você fazia a parte escrita mesmo? O que você fazia? Você contratava gente para ajudar? Como é que era o funcionamento Quase dessas tudo. revistas? Quase tudo. Fazia quase tudo, Rayan. A parte de artes em si, não, eu tinha sempre. Eu entendo um pouco, né? Porque você sabe que a necessidade faz com que a gente se aprimore, né? E vá desbravando aí. Mas, na realidade, sempre tive excelentes parceiros e colaboradores que puderam contribuir para esse desenvolvimento do material gráfico, né? Tanto na parte editorial quanto na parte de criação e design mesmo. Foi um momento, a Palco Gospel chegou aí para bancas, né? Então era uma revista forte. Ainda na TKT eu desenvolvi uma outra revista que se chamava As 20 Mais, né? Então eu já estava com esse viés assim de gráfica, eu já estava ali no sangue circulando, e era uma revista que contava com 20 sucessos do momento, 10 Olha, nacionais e 10 internacionais. Também fomos líder no mercado e inovadores, né? Na época tinha um disquete que tinha todo o playback e as partituras iam impressas com letras, você podia usar para qualquer instrumento. E a caramba, gente vendia essas revistas também. que legal, Foi bem bacana. Eu que tinha legal. até esquecido das 20 mais. Você vê como são tantas coisas que a gente desenvolveu, né? É muito tempo. A gente fala mais de 30 anos, mas já fez mais de 40 que eu estou no mercado. Olha aí, puxa, É. muito Bom, bom. aí chegando, saindo da TKT, vislumbrei essa possibilidade, que é onde você me questionou como é que foi a criação da CAEM. Percebi, então, que as escolas tinham um buraco. Elas vinham, mas às vezes não vingavam, por quê? O dono, que era diretor, era professor, era gestor, era cobrador, era tudo, não tinha expertise na parte de marketing, na parte administrativa. Então, eu falei, puxa vida, a gente precisa dar um suporte para isso. E aí foi que veio a CAEM, que era o Central de Apoio às Escolas de Música, com o objetivo de trazer esse olhar e capacitar e melhorar, ou seja, profissionalizar as escolas de música. Então, esse foi o grande mote da CAEM, esse foi o meu olhar como uma necessidade de manter a música viva, né? Porque o que eu penso, uma escola que tem vida longa é bom para toda a cadeia, né? Então, né, fala-se muito, o diretor quer ficar rico, mas eu acho que é mais do que isso. Quem é diretor de escola de música ama o que faz. Então, Rayan, é mais do que um negócio, é paixão, é amor, é envolvimento. Então, eles precisam de um pouco de bagagem ou precisam se aprimorar em alguns aspectos para poder levar esse sonho à frente. Perfeito, perfeito. E a Caim entrou aí para ajudar nesse processo, né? Tem feito isso já há bastante tempo. Muito legal saber essa motivação e toda essa história por trás. É isso aí. Valéria, e ao longo aí todos esses anos que você comentou, e à frente da Caim também, quais foram aí as principais mudanças no cenário das escolas de música que você percebeu ao longo desses anos? Olha, é marcante. Você sabe que eu me recordo bem quando eu comecei a trabalhar com as escolas e conversar com elas, saber das maiores dificuldades, né? Porque não adiantava eu querer fazer uma coisa, eu precisava ouvir também. Mas um dos pontos que mais me chamou a atenção era o CNPJ. Quando a gente começou, eu contava nessa mão quantas escolas tinham CNPJ. Nossa, Ninguém tinha. No máximo, a escola tinha um alvará de funcionamento junto à prefeitura, então elas não eram empresas estabelecidas, não havia contrato da escola com o professor, não havia um contrato da escola com o aluno, era uma coisa assim, bem tipo, a pessoa sabe dar aula de piano e põe uma placa, leciona-se piano. O cara dá aula de guitarra, né? Era isso, né? E aí a gente foi transformando, né? Não vou levar esse mérito sozinho, mas foi um processo, sabe, Rayan? Não existe o mérito da CAEM. A CAEM foi precursora, inovadora, e ela trouxe um outro olhar para as escolas de música, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu ofereci um suporte, né? A CAEM ofereceu um suporte, mas elas também queriam melhorar.
Eu me recordo bem do primeiro encontro que eu fiz. Eu acredito que nós tínhamos 25, 30 participantes, e ele foi e agregou. Eu fiz o evento num sábado pela manhã, o primeiro encontro nacional, no sábado pela manhã, na semana da Expo Music. Eu não sei se você já ouviu falar da Expo Music. Sim, sim, sim. Eu comprava revistas de guitarra, sempre tinha propaganda da Expo Music lá. Exatamente, é isso aí. Então, eu falei, puxa vida, é uma oportunidade que eu tenho de fazer num sábado, num espaço que era maravilhoso à época, que chamava Multimídia Trade Center, e eu, em comum acordo com o pessoal da Expo Music, nós fizemos o evento, e depois fomos todos os participantes para a Expo Music, né? Aquela época também eu já organizava festival para a Expo Music também. Desde aquela época eu fazia festival de banda de escolas dentro da Expo Music, né? Que era um incentivo para as escolas de música. É uma Caramba. coisa que a gente faz até hoje, né? Enfim, foi assim que eu percebi que o mercado, eu tinha que fazer a minha parte, a minha proposição, eu me determinei a cumprir, mas as escolas precisavam disso. Então, eu percebi esse nicho, esse buraco, mas as escolas queriam também. Então, eu acho que veio muito de encontro, né? Eu podendo e querendo ajudar e elas precisando. Então, foi uma coisa muito bacana. Nós caminhamos juntos para um futuro melhor das escolas, para uma profissionalização, né? Como eu te falei, o CNPJ foi marcante, mas num segundo momento os contratos, por exemplo, as pessoas terem também o seu INPI, que é a marca, né? Registrar a marca da escola, registrar a propriedade, né? Enfim, vários setores que foram se profissionalizando e cobrar férias, curso de férias, e foi aí, foi inovando, foi crescendo, e as escolas hoje são realmente empresas. Que legal, que legal. Caminhar cada vez mais para esse profissionalismo, né? Acho que é isso, né? Eu não tenho essa expertise toda, né? Eu tenho os meus conhecimentos, e além do que, da bagagem, faço cursos direto, né? Eu me aprimoro em várias frentes, né? Em marketing, em gestão, em finanças, e contabilidade. Eu tenho uma visão bacana, mas nada como um expert do assunto. E com isso veio a necessidade da gente contratar e ter conosco consultores especializados em cada área, como você bem falou. É numa contabilidade, é num direito trabalhista, num direito. Então, a gente agrega realmente profissionais e que eles curtam também o nosso nicho. Se o cara não tiver a fim de trabalhar com serviço e conhecendo o nosso mercado, que é prestação de serviço educacional, cursos livres, aí não rola. Então, a gente seleciona a dedo quem vai estar conosco e quem, ó, ama o que faz. Perfeito, perfeito. Excelente critério. Valéria, dentro da sua experiência, quais seriam as 3 principais dificuldades enfrentadas pela maioria das escolas de música? Olha, é uma pergunta que eu faço, inclusive, quando uma escola se filia a CAEM. Quais são as maiores dores? Né? Perfeito. Logicamente que a gente caminha muito entre o educacional, o marketing e a gestão. Tá? Existem esses 3 departamentos que eu acredito que são os mais sensíveis para os diretores. O educacional, de uma maneira ou de outra, as escolas elas vão se virando melhor. Por quê? Porque em 99% dos casos, o diretor é um profissional da música. Então, ele não. Ponto 2, gestão. Hoje, existem muitos programas, muitas plataformas que ajudam na gestão. Já facilita. Existe, vamos separar, gestão de finanças, né? Porque tem a parte financeira em si, da própria organização financeira da empresa, que é, aos meus olhos, uma das grandes dificuldades. A pessoa que trabalha com música, que é um cara mais lúdico, que é um cara mais ligado à arte, tem dificuldade em ligar com a parte financeira. Você pode pegar músicos famosos aí,
no nosso nicho, aqui no Brasil principalmente, que tem carreiras brilhantes e quando chega lá na frente, o cara está quebrado e ganhou muito dinheiro, mas falta o quê? A parte de informação financeira, né? De um equilíbrio. Então, a parte de finanças, eu diria que é assim, é uma dor. E Tá. o marketing, o que que acontece aos meus olhos e pela minha percepção? As pessoas acabam fazendo marketing do jeito que podem e do jeito que dá, né? É É a verdade. última coisa que eles querem investir, né? Ah, não, porque é aquela velha coisa. Eu tenho um sobrinho que faz, eu tenho não sei o que que faz, o meu professor faz um pouquinho, aí eu filmo uma aula, dou uma ajeitadinha e faço isso. A gente sabe, você principalmente, que é um expert da área, sabe que não é o ideal, né, Rayan? Mas é o que acontece muito. Então, eu Verdade. falaria que as dores são o educacional em menor proporção, depois gestão financeira e o top, que é o marketing. Por quê? Porque o cara acha que está fazendo bem feito e não está. Então, é uma grande dor e é uma situação que precisa ser ainda trabalhada dentro das escolas. Passando aqui rapidinho para deixar dois recados. Primeiro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aproveita e faz isso agora. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever. Já aproveita e clica no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que um conteúdo novo sair aqui no canal. E segundo recado, se você gostaria de receber uma consultoria totalmente gratuita para a sua escola de música, onde eu vou analisar o site, o Instagram, o posicionamento da sua escola em relação aos concorrentes, entre diversas outras coisas, clica no primeiro link aqui na descrição, beleza? Bora pro vídeo. Mas vou fazer mais um parênteses. O grande problema da pessoa gestão, do educador que vira empresário, é delegar. Aí sim é que mora o perigo. Então, eu falei de nichos, de problemas gerais, mas o da pessoa, do gestor, é delegar. O cara não quer saber de falar, não, você vai cuidar das minhas mídias. Ele não vai, ele vai querer fazer não sei o quê, ele vai dar um palpite aqui. Lógico que ele conhece o negócio dele, mas ele tem, assim, uma dificuldade muito grande. Essa é característica, né, do perfil do empresário da educação musical. Exatamente, concordo com tudo que você falou. E essa questão de delegar também entra no ponto de dar aula, né? Tem muitos gestores e donos de escola de música que tem lá uma carga horária de 30 horas de aula, 35 horas de aula, porque não quer delegar os alunos, né? Lógico, tem aquele Mas apelo emocional. às vezes existe uma outra situação. Existe aquele diretor, professor, que não deixa de dar aula porque ele tem, é um jeito dele ter uma remuneração também. Sim, Então, é um problema. Então, às vezes, ele, por exemplo, puxa, se eu passar esses 30 alunos, além de não ter essa verba para mim, eu vou ter que dar para alguém. Só que ele não percebe que ele poderia gerar um rendimento muito maior estando do outro lado. Você sabe, vou contar um caso aqui, sem dar nomes, mas um colega, também não vou citar o estado, porque vai que, ele tinha muitas aulas. E a gente não conseguia conversar, não conseguia marcar um horário de tanta aula que esse rapaz dava, não tinha tempo para nada. Aí eu falei, não, nós vamos marcar na sua hora de almoço. Você come do lado, não tem problema, traz o prato e a gente vai conversando. Qual foi a minha sugestão para ele? Passar as aulas dele, no caso eram mais de 30, para um professor, ao invés de pagar o mesmo percentual que ele pagava para os demais, ele ia pagar um pouco menos, porque esse professor ia receber 30 alunos de bandeja, né? E com isso ele ficava do outro lado. Fizemos, enfim, eu fiz uma estrutura para ele poder fazer parceria, enfim, criar outras fontes de renda, e ele percebeu quão útil ele poderia ser do outro lado. Em 3 meses, a vida dele mudou. Ele começou a ter tempo, ele ficou com alguns alunos ainda para ter uma avaliação, ele ficou, acho que, com quase 10 alunos, mas diminuiu muito, e ele teve tempo para gerir a escola. Aquele final de ano, ele ainda conseguiu fazer uma apresentação, uma audição bacana,
gerou novas parcerias, trouxe mais alunos. Então, é isso. Eu entendo que o diretor ele fica receoso, fala, puxa, eu vou perder uma renda e vou ter que pagar para uma outra pessoa fazer isso. Então, existe esse fator medo, né? Essa Sim, incerteza. Mas é questão da gente medir o que pode ser trocado e aonde o profissional é mais importante, aonde vale mais a sua hora, dando aula ou fazendo a sua empresa aparecer. exatamente, exatamente. É uma coisa que eu falo também, geral, quando tem essas conversas. Quando você tá num cenário como esse, você tá dando 30 horas por semana de aula, quer dizer que durante aquela semana, durante 30 horas, ninguém pensou no crescimento do seu negócio. Não tinha ninguém pensando naquilo ali, né? Se você não está fazendo isso, quem que vai fazer, né? É muito mais caro você pagar um profissional para fazer algo assim, se contratar alguém, Para ó, eu quero que gerir. você você vai cuidar do gerenciamento da minha escola e você vai pensar em estratégias para crescer, porque eu quero ficar dando aula, do que você pagar para o professor, né? Então, Exatamente. é um processo, como você falou, tem que pôr na balança, né, realmente. Agora, se o cara for um professor excepcional, às vezes vale a pena pagar o profissional de gestão, né? Exatamente, Aí que verdade. tá. Se ele falar, não, eu sou o cara da escola, mas aí são, né? Vamos supor que o cara é um top do mercado no instrumento dele. Aí o que ele consegue é pagar, né, que essa mensalidade para ter aula com ele seja mais cara, Verdade. né, pegar só aluno avançado. São estratégias que a gente pode bolar, enfim, para atender um cara que seja diferenciado na educação no didático musical, né? Então, Exatamente. cada caso Exatamente. é um caso. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega e ela dá, Rayan, eu quase caí de costas, 42 aulas por semana e ainda cuida da escola. Nossa, Você caramba, meu entendeu o Deus. negócio? Aonde vai o negócio? Puxa vida, hein? É Essa aí, assustador. essa aí ela não tem 24 horas não, essa aí tem mais. Mas é Puxa, assim, esse é o nosso mercado, como eu te falei, voltando. A gente faz, né, o que deve ser feito e dá ferramentas, né? Eu não pego na mão de ninguém. A CAEM é uma central de apoio onde a gente faz e dá ferramentas para esse diretor fazer o melhor possível. Se quiser que pegue na mão, aí é outra coisa, é uma consultoria específica, né? Aí tem que ser diferente. exatamente. Mas a gente faz esse trabalho com ferramentas da melhor maneira possível, com profissionais altamente capacitados e preparados para o dia a dia das escolas, e desses mais variados formatos também, né? O cara que não dá aula, o cara que dá muita aula, o cara que quer ficar rico, o cara que quer só se manter, tem de tudo, o nosso mercado tem de tudo. Valéria, quero entrar agora num assunto, vamos dizer aí, relativamente polêmico. Tem sempre algumas discussões relacionadas a isso. Aula experimental, gratuita ou cobrada? Qual a melhor abordagem na sua opinião? Olha, eu acredito que cada um, não existe um padrão. Eu digo que cada escola tem um perfil, tem um público, e vai trabalhar como lhe convier. Hoje em dia, é muito comum as escolas cobrarem aula experimental, porque tinha uma época que a gente falava que existe o aluno que papa a aula experimental, é o papa aula. Ele chega lá, a gente até brincava, tinha uma época que a gente falava, meu, o cara vai se formar daqui a pouco. Eu cheguei a fazer uma listagem de alunos que faziam esse golpe. Meu Fazia uma Deus, aula aqui, outra aula ali, daqui a pouco o cara era PhD já, porque tanta aula free, né? meu pai. Enfim, esse era um modelo que funcionava bastante como uma aula demo, uma aula free, uma aula experimental. Mas com o passar do tempo, o que que aconteceu? Alguns colegas resolveram cobrar, né, um valor e que esse valor pudesse ser deduzido depois, caso ele efetuasse a matrícula. Então, eu acho que é um modelo que funciona bem. Muitos colegas têm utilizado desse modelinho, mas ainda existem escolas que fazem aula free. Agora é assim, eles vão para uma blacklist também, porque o cara vai lá, a escola investe numa hora do professor, e aí o cara não aparece, ou faz meia hora, vai embora,
ou não está nem aí, entendeu? Então, existe assim, muitas escolas fizeram uma listinha falando, ó, se esse cara tentar remarcar, a gente não vai mais aceitar, ele tem Olha que aí. cobrar. Então, também tem esse modelo, o cara faz a primeira aula é free. Se ele for remarcar, aí a pessoa já cobra o valor da hora-aula e desconta, caso ele feche a matrícula, né? Mas não Exatamente. existe, aliás, em tudo, Rayan, não existe o certo e o errado. Existe o mais adequado para cada escola. A gente não Perfeito. pode fechar tudo dentro de uma caixinha e falar, olha, vai trabalhar assim. Não é. As pessoas são diferentes, o seu público é diferente, a sua escola é diferente, cada um tem um objetivo, né? Então, tem gente que trabalha com criança, tem gente que trabalha com adulto, tem gente que trabalha com terceira idade, tem gente que trabalha mais com piano, tem gente que trabalha com classe A, tem gente que trabalha mais com o pessoal mais simples. São universos diferentes. Então, eu acho que assim, cada um filtra e adequa o que é melhor para a realidade da sua escola, do seu negócio. Perfeito, concordo 100% com você. Eu sempre respondo essa pergunta com um depende. Não tem, não tem o certo, vai depender Exatamente. de várias coisas, né? Não dá para responder sim ou não, tem que Então analisar. você tem possibilidades e dentro delas você deve avaliar o que vai fazer faz mais efeito ou que faz está mais adequada para o seu modelo de trabalho. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Dentro aí desse tema aí, já abordando aí um pouco essa questão de mensalidade, uma curiosidade, queria saber qual foi a maior mensalidade que você já viu uma escola de música cobrar? Lógico, não precisa citar nome se não quiser, só a título de curiosidade mesmo. Olha, até hoje, aula individual, uma vez por semana, em torno de R$ 1.500, a Caramba! mensalidade. É, Essa aí eu não sabia, não. Eu tinha noção ali de existe, umas mil e pouco, alguma coisa assim, mas 1.500 eu não tinha visto, não. Caramba. existe sim. E do outro lado também, as variáveis são muitas, né? Porque, como eu falei, tudo depende para quem, aonde, como é que você quer trabalhar, né? Existem escolas que têm mensalidades mais acessíveis e que priorizam, por exemplo, para trabalhar em grupo. É uma maneira delas terem um valor hora-aula maior, uma rentabilidade, né, maior, e atender o público que elas precisam atender. Se você está numa periferia, você não pode cobrar, às vezes, um valor que você fala, puxa, eu preciso cobrar R$ 300, mas aonde eu estou não dá para cobrar R$ 300. Então, você se adequa à sua realidade e faz a possibilidade do quê? Você dá a possibilidade de fazer uma aula em grupo, de fazer, ao invés de uma hora, fazer meia hora, entendeu? Então, como eu volto a falar, não existe uma receita única. Cada um tem que trabalhar dependendo de onde está ou para quem vai trabalhar, né? E a O que? mensalidade é isso. Você vai falar de R$ 1.500, mas você vai falar de gente cobrando R$ 80 também. Esse é o nosso universo. Exatamente. E você vê que é engraçado, né? Que essa questão do. Muitas vezes do preço não é, como muitas escolas às vezes imaginam, né? O maior impeditivo para a matrícula. Né? Às vezes eu tenho conversas, né, com algumas escolas que falam assim, putz, tô com medo de aumentar a minha mensalidade porque uma concorrente, a outra escola lá da esquina, tá cobrando R$ 20 mais barato. Aí você fala assim, putz, mas tem escola que tá matriculando por 1.500, como você falou aí. Lógico, né? Vai ter o cenário diferente, cidade diferente, tudo isso aí tudo vai influenciar, claro que vai influenciar. Mas não é o fator necessariamente principal, né? Não. Na decisão de Na matrícula. realidade, é um dos fatores. Um Ele dos não é fatores. determinante. E o valor da mensalidade está atrelado ao que você oferece para o aluno. Se você oferece uma estrutura adequada, você oferece bons instrumentos, bons professores, eventos, né? Hoje eu acho que o que muito vale para os alunos, né, onde nessa busca do imediatismo é trabalhar com o ego dos alunos, e para trabalhar com o ego você precisa fazer eventos. Então, são vários fatores que compõem a mensalidade. Se você, e isso em qualquer área, não precisa ser só na educação e na educação musical, mas se você compra um produto que você sabe que é bom, tem qualidade, você tem um bom atendimento, hoje o atendimento é primordial,
né? A qualidade de atendimento, um pós-venda, um feedback para esse aluno, ele não vai se preocupar. Então, não são esses R$ 20 de diferença que vão fazer ele decidir pela mais barata. E outra, se ficar essa guerra de preço, Rayan, imagina, vamos chutar assim, eu cobro 300, o outro cobra 280. Aí você baixa para 260, o outro vai para 240. Aí você baixa para 220, daqui a pouco você está pagando para o cara vir fazer aula em você. Então é um tiro no pé. Guerra de preço não funciona para ninguém, né? Você tem que trabalhar dentro da sua realidade, justificar, né? Ter o porquê que esse é o seu valor, e aí você vai procurar o seu cliente, né? Se você quer trabalhar cobrando R$ 500 a mensalidade, quem é a minha persona? Para quem eu vou trabalhar? Aonde está o meu cliente? Eu vou trabalhar dentro daquele nicho. Não, eu quero trabalhar com pessoal de classe mais simples, eu vou fazer aula coletiva, vou trabalhar por R$ 100 a mensalidade. Bom, eu vou trabalhar, né? Vou fazer uma mídia, vou fazer um marketing para o outro mercado. E assim é, né? Guerra de preços não resolve. E se o aluno quiser preço, esse aluno não serve para você. Quem vai atrás de preço não é um aluno para ninguém. É um aluno que vai fazer você chorar e que daqui a um mês está atrasando ou que vai embora, não se comprometeu com nada. Perfeito, perfeito, Valéria. Eu tive exatamente uma conversa muito parecida com uma escola que eu prestei consultoria, que ela falou isso aí, foi esse caso que eu falei dos R$ 20. Daí eu falei assim, cara, não faz isso, porque se você entrar nessa briga de preço, aí complicou. Porque eu dei exatamente esse mesmo exemplo que você falou. Eu falei assim, tá, e daí se a outra escola baixar mais, o que você vai fazer? Você vai baixar mais também? E daí vai ficar nesse ciclo até quando? Não é sustentável, né? Até Isso não você é pagar para o sustentável. cara ter aula. Exatamente. Então, não é sustentável, né? É isso aí, é Dentro complicado. dessa questão ainda de escolas, né, e tudo mais, de matrículas, você tem ideia do que é um principal fator aí dentro dessa tua experiência também com atendendo escolas e tudo mais, de desistência de alunos, de evasão, de saídas de alunos? Olha, existe um percentual que é considerado aceitável, né? Mas as coisas mudam bastante, né? A gente teve aí, pós-pandemia, ou na própria pandemia, alguns índices que saíram de um padrão. Mas em torno de 10% ao ano na rotatividade é considerado normal para nós, né? Agora, uma coisa muito interessante, Rayan, é a pessoa realmente focar em manter o aluno, né? A gente fala de desistência, o ideal é que isso tenda a zero. Por quê? Porque você se preocupa muito, às vezes, aliás, a maioria das escolas está tão preocupada em captar aluno que esquece do que ela tem que fazer para manter quem já está lá dentro. É muito mais importante, né? Porque se você conseguir um a mais, é um a mais. Agora você faz uma grande estratégia ou faz um planejamento para captação, você pega 10 alunos aquele mês, só que do outro lado estão saindo 10 também. Se você não cuidar da saída, dessa desistência, você não está agregando nada na sua escola. Nós fizemos até um debate ano passado sobre uma colega que teve esse olhar com cuidado. Ela falou, Valéria, eu parei de olhar para a entrada. Eu foquei só na saída. E aí, o que ela teve? Ela cresceu realmente. Por quê? Porque cada aluno que entrava fazia diferença, porque não saía ninguém. Então, não adianta o cara ficar só na captação, captação, captação e esquecer quem está lá dentro, não dar feedback, não manter essa lealdade, né? Criar uma fidelização desse aluno com a escola. E eu digo, é com a escola, não é com o professor. Perfeita colocação, perfeita colocação. E tem um monte de pesquisas também de marketing e tudo mais que falam que você conseguir um cliente novo é 5 a 6 vezes mais caro do que você manter Exato, o do que cliente, né? manter quem já está Vender. com você. Exatamente, exatamente. Então, é importante, lógico, você ter entradas, né? Então, você precisa estar alimentando isso, mas
manter, com certeza, é essencial, né? A escola não pode trabalhar como um varejo que está buscando cliente novo todo mês, né? Nesse sentido, tipo assim, nossa, Você não está vendendo um produto de reposição, você está vendendo uma constância, você está vendendo, na realidade, um sonho, né? Tocar, para a maioria das pessoas, é um sonho, é realizar aquele ideal. E quando você vende sonhos, que é intangível, você precisa cuidar, deixar esse seu cliente motivado o tempo todo. E aí eu volto a dizer, é uma boa aula, é um bom atendimento e hoje, acima de tudo, evento. evento é um dos principais fatores, né, que segura aluno, né? Isso é Sem dúvida. interessante. Isso é interessante. Por quê? Porque você vende um sonho, você vende a vaidade, você trabalha com o ego da pessoa, né? O cara geralmente, vamos falar da criança, nem tanto, mas o grosso ali, o meião, o recheio do sanduíche, ele tem um ego, ele quer ir para o palco, ele quer chamar a galera para ir assistir, e é isso que você vai proporcionar para eles, Quer né? tirar foto, gravar Eu não vídeo. sou muito, eu não sou muito fã da palavra entretenimento, mas infelizmente hoje as pessoas procuram a música como entretenimento. Tudo bem, é válido, né? Mas a gente não pode largar o objetivo da escola, que é ensinar música. Por prazer, o cara não precisa ser um profissional, ele pode ser um hobbyista, mas ensinar de verdade, não enganar o cara, né? Então, é um entretenimento, mas mantida certa qualidade. Então, palco é primordial, sim, Rayan. Eu, inclusive, fechei, não tinha visto isso antes, então não sei se tem outra escola aqui que faz algo parecido. Eu fechei com uma escola recentemente, não vou falar o nome porque eu não perguntei para ele antes se podia falar alguma coisa assim, e me veio isso só na cabeça agora, que ele faz um evento por mês. Ele tem 12 eventos por ano na escola dele. Eu falei, caramba, olha só que legal. De Tem escola que palco e faz tudo toda assim. semana, Rayan. Olha só, caramba. Toda semana, às vezes dividido por instrumento ou por professor, mas é isso que vai mantendo o aluno. Você precisa realmente agitar, dá trabalho, mas sabe, é questão de organizar, por exemplo. Ah, hoje vamos fazer só apresentação do piano popular. Então vai lá, faz aquela dentro da escola, uma coisa intimista, informal. Na outra semana é violão popular, na outra é piano erudito. E isso daí mantém o ambiente musical, o ambiente educacional e desperta no aluno aquela vontade, puxa, acho que na próxima vez eu vou conseguir tocar alguma coisa, né? Cria aquele sonho. Vendemos sonhos. Perfeito, perfeito, Valéria. Falando aí dessa questão de alunos, mais uma curiosidade que eu tenho em relação a números. Qual foi o maior número de alunos matriculados que você já soube aí que uma escola teve ou tem, que alcançou? Você tem ideia? Em torno de 2.200, 2.300 alunos. Caramba, sério? Isso aí eu também não imaginava, não. Eu achei que você ia falar de perto dos 1.000, uma coisa assim. Caramba, 2.000. Mil tem bastante escola que tem. Caramba. É, E no seu entendimento, vai estar juntando tudo isso, né? A minha próxima pergunta seria, na sua visão, qual são os fatores para uma escola alcançar um número desse? Vai ser isso que a gente acabou de discutir, principalmente a retenção. Então, se ela está conseguindo manter os alunos que ela já tem e os que estão entrando, naturalmente ela está crescendo, né? exatamente. Então, o primeiro segredo é evitar a saída desses alunos, né? Para uma escola chegar nesse número de alunos, primeira coisa é planejamento, né? Então, não adianta você falar assim, ah, eu quero ter 500 alunos. Você está preparado para ter 500 alunos? Você se organizou? Você tem salas, você tem professores, você tem instrumentos, você tem estrutura para atender esse número de alunos? Então, primeira coisa, como em tudo na vida, né, Rayane, é planejamento. Não adianta o cara falar, ah, não, eu estou crescendo, eu vou aos poucos. Não, isso não existe. Então, existe um planejamento, onde a pessoa se organiza em todos os termos, né? Como eu te falei, estrutura física, operacional, de atendimento também, que é muito importante. E isso tudo é um processo que leva a escola a poder chegar esse número de alunos, ou quem sabe, num momento, eu ainda não vi mais do que isso, mas chegar até mais. É,
Outra coisa que na natureza não há saltos, Rayan. Então, não é uma escola que de 100 pulou para o 2000. Não, Perfeito. é uma escola que foi conquistando. É uma escola que tinha 100 alunos, se organizou, se planejou para atender 200 no próximo ano. É uma escola que se organizou para depois, no outro ano, abrir, de repente, uma filial e começar aqui, olha, tenho 200 aqui, vou colocar mais 50 ali. Então, também existe isso. Não há saltos. É um processo gradativo e planejado em todos os sentidos. O que eu julgo Perfeito. importante para você chegar num momento desse são parcerias, né? Então, a gente fala de parceria em todos os sentidos. Eu falo em parceria com empresas para darem sustentação, às vezes para você ampliar o seu negócio. Eu falo em parceria com escolas regulares, cursos de idioma, academia de ginástica para captação de alunos. Falo em parceria com professores, que também, tendo mais alunos, vão ganhar mais. Então, parceria, e nesse segundo momento, aliás, primeiro o planejamento, né? E depois as parcerias são importantes. Mas é uma coisa que tem que andar junto. E não adianta, não existe o cara falar, eu cresci, pô, agora eu estou com 500 alunos, 600, 700. Mas espera aí, você vai ter que, não adianta. Às vezes o cara faz uma campanha e vai conseguir não sei quantos mil leads e disso aí vai transformar em matrícula. Mas aí, eu estou pronto para receber esses alunos? Se eu fizer 200 matrículas, eu tenho onde colocar esses 200 alunos ou eu vou me queimar porque eu não vou conseguir atender esses 200 alunos? Tudo tem que andar junto. Planejamento é Perfeito. a ordem do dia. Show. Perfeito, perfeito, Valéria. E, em conjunto a esse papo aí, o que você vê, o que você percebe, Valéria, da diferença? Seria uma diferença de mentalidade mesmo? Uma questão de talvez algo interior de busca por, sei lá, é um cara que aprende mais, é um cara que lê mais, é um cara que estuda mais sobre esse assunto. Diferença, por exemplo, de uma escola de música, né? O gestor, diretora de uma escola de música, que consegue fazer esse processo que você falou, gradual, que começa ali, pô, faz esses planejamentos e tudo mais, e de uma escola que fica estagnada. O que você, na tua visão, separa a escola que cresce da escola que fica estagnada? É o gestor. É o cara que está à frente da escola que faz a diferença. Em 5 minutos de conversa com o diretor, eu já sei se ele vai ser um bom gestor ou se ele precisa que pegue na mão. Essa faz toda a diferença. Então, esse cara que precisa que pegue na mão, às vezes precisa de uma consultoria um pouquinho mais interna, precisa de um empurrão maior. O outro, ele já vem com a cabeça bacana, ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele vai, ele estuda, ele aproveita as oportunidades que estão à frente dele, né? É claro isso para mim nesses anos todos, quando você conversa com uma escola e você sabe que aquele gestor vai aproveitar tudo que você está possibilitando a ele. E assim como é claro que tem aquele gestor que vai esperar você falar para ele, olha, vira aqui à direita, dá seta, entendeu? Então existem perfis diferentes. E o perfil da pessoa disciplinada, organizada, esse é o cara que vai para frente, né? O oba-oba já é. Ele pode até ir em certos momentos, mas não é um cara que vai crescer embasado, bem sustentado. Show, muito legal. E isso muito importante, né? Eventos como, por exemplo, o congresso que vocês realizam, aqueles encontros que eu vejo sempre ali da divulgação do Instagram de vocês que vocês fazem, que é aqueles com os especialistas que vocês citou mais cedo, por conta desse caráter educacional, né? De capacitação, né? De trazer essa questão de, ó, vamos aprender uma coisa nova. Como você até falou no início, que você está sempre buscando Uhum. coisas novas, né? Aprender, se aprimorar. Às vezes, né, pelo menos de algumas conversas que eu tive, às vezes eu sinto um pouco de falta dessa ambição, né, de estudar sobre esses assuntos, né? Tipo, pô, pegar um livro sobre empreendedorismo, um livro sobre marketing, estudar realmente sobre gestão, sobre esses pontos, né?
E aí, como eu falei, que entram essas iniciativas que vocês fazem aí na CAEM, que, pô, com certeza é transformador e ajuda demais nesses pontos, né? Você enxerga essa dificuldade que eu falei também? Veja bem, eu vou pontuar aqui duas situações. O Congresso, ele oferece, por exemplo, no último nós tivemos mais de 60 atividades de capacitações. Agora, numa hora, ninguém muda nada, mas eu consigo despertar em você um interesse, eu dou um start para você. Olha só, existe isso e pode ser feito assim. Aí vai da pessoa ou procurar o próprio profissional para seguir aquele caminho, ou dessa pessoa procurar um livro, como você falou, querer entender mais daquele assunto, se identificar e perceber a necessidade. E existe aquele cara que fez a oficina, ficou uma hora lá dentro, vai sair do mesmo jeito que entrou e não vai fazer nada, entendeu? São perfis diferentes. Você concorda? Então, assim, é tudo de como essa pessoa aproveita essa oportunidade, né? A gente traz nomes, pessoas bacanas nas mais diversas áreas, no marketing, no educacional, na gestão, finanças, enfim, em tudo. E a gente dá essa possibilidade. Ele tem, inclusive, esse participante, a oportunidade de conversar com o oficineiro, com esse mentor, fazer um curso depois com ele, ou tirar dúvidas. Enfim, são inúmeras possibilidades. Mas tem gente que vai sair de lá, entrou de um lado e saiu do outro, nada vai mudar, vai pro forma, né? Aí eu queria aproveitar a oportunidade aqui também e falar que, além do congresso, né, que a gente faz anualmente, já como mais de 20 anos já realizando o evento em si, um evento nacional, que esse ano se torna latino-americano, a gente tem também na primeira semana agora de fevereiro, já realizamos há 8 anos a Semana do Empreendedor CAEM. Então, sempre na primeira semana de fevereiro, uma semana de palestras online com especialistas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 especialistas, um por dia, que a gente também dá um insight, dá aquele, sabe, pontapé para o cara começar plugado o ano novo, né? Então a gente faz. E fora isso, a gente tenta também eh, realizar ações paralelas para motivar as escolas, né? A gente está fazendo um festival de bandas, a gente tem a curadoria do Jota Quest esse ano. A gente está fazendo também a matrícula premiada CAEM, que é uma outra ação que faz a diferença na hora da matrícula, é um diferencial que uma escola afiliada pode oferecer ao seu futuro aluno. Enfim, a gente faz várias ações durante o ano aí para agitar o mercado, manter o aluno motivado e, mais do que tudo, manter o gestor antenado e preocupado, né, em oferecer o maior número de possibilidades para o seu aluno. Perfeito. Excelente, Valéria. A gente já está chegando aqui no fim desse nosso bate-papo. Queria te perguntar, o que você enxerga de tendências para o cenário das escolas de música nesse ano de 2025? Tendências. Olha, ainda tem muita gente falando das aulas online. Eu tenho minhas restrições, mas também tem um lado interessante, que, por exemplo, eu acredito que essas aulas online facilitam muito para quem quer fazer aula com um determinado profissional. Então, acho não, eu acredito que, por exemplo, um cara que está longe aqui de São Paulo e ele curte muito o Mozart Mello. Pô, quero fazer aula com o Mozart Mello, mas não tem condição, eu moro em Manaus. Então, essas são possibilidades, são coisas pontuais que acontecem. Tem outro cara que eu curto muito no piano, que é o Turico Lura, que é uma referência. Ele estava em Portugal, agora ele está aqui em São Paulo, inclusive aqui próximo da gente, mas é um cara que deixou alunos no mundo inteiro. Meu, ele só trabalha online. Então, eu acredito que as aulas online, elas funcionam bem para professores que são expoentes no que fazem, para sanar uma reposição de aula, né? Então, um aluno ou professor faltou, é uma possibilidade de aula online, mas eu não vejo como tendência, de mercado. O que
eu acredito que seja uma tendência para as escolas de música positivamente, é o que eu já falei umas 2 ou 3 vezes, é, a frequência de eventos, é onde essa escola vai realmente segurar o aluno. Então, a prática de banda é a grande tendência para 2025 e daqui para frente. Por quê? Porque a prática de banda ela vem juntar o palco, onde a gente trabalha o ego do aluno, vai juntar a sociabilização desses integrantes, ela vai gerar uma comunicação maior entre alunos, professores e colegas, né? Então, a prática de banda ela vem suprir uma interação maior da escola com o corpo docente e discente, né? E, em contrapartida, eu acho que ela faz cumprir um papel de satisfação também, não sei se tem a ver com ego, mas satisfação pessoal de tocar, porque o aluno quer é tocar. Ele está na sala de aula fazendo a escalinha dele, ou improvisando, mas ele quer a experiência, e a prática de banda gera tudo isso. Então, aos meus olhos, a prática de banda é uma grande tendência. Se, né, investir em espaços de integração é o caminho. Se a escola hoje tiver um espaço ocioso, eu aconselho a investir numa sala de prática de banda. E não precisa ser só para alunos da escola, não. É uma estratégia. Você pode pegar a gente de fora que vai ali curtir aquele momento, com monitor, sem monitor, enfim. São possibilidades aí como negócio, você pode pensar em várias opções. Mas a minha dica seria investir numa sala de prática de bandas. Show, perfeito. E eu tenho visto mesmo, realmente, já esse movimento acontecendo ali em 2024, meio de 2024 para frente. Imagino talvez lá no Congresso deva ter sido discutido coisas nesse sentido, né? Pode ter influenciado bastante gente também. Mas eu vi várias escolas começando esse movimento aí de prática de banda. Realmente aí é algo que está numa uma tendência aí e tende a crescer mesmo, né? É uma expectativa aí, várias escolas estão apostando nisso daí. E com razão, né? Como você falou, são várias vantagens, vários benefícios envolvidos nisso aí, né? Exatamente, isso mesmo. A gente pode colher muitos frutos disso. Valéria, como que uma escola pode se filiar a CAEM? A escola está assistindo Opa! esse vídeo aqui. Vamos fazer hora do merchan. Digamos que a escola esteja assistindo esse vídeo aqui e por algum motivo ainda não é filiada a CAEM, que eu não recomendo que você seja filiado. Como que ela faz? É muito simples. É só entrar no site, o sistema é todo automatizado. O site é caemoficial.com.br. Ali ela vai preencher uma fichinha, vai dar andamento, e é super simples. É um valor que eu gosto de deixar bem claro que é um valor simbólico, né? É um valor simbólico, não é. Fala, puxa, não dá para pagar, dá para pagar, né? Não vou nem comentar valores, mas é uma coisa assim, não é daí que a gente vai ficar milionário. A minha maior intenção realmente é fazer com que o mercado cresça, com que o mercado permaneça e crie possibilidades e a gente possa levar música para todos, principalmente aqui no Brasil, um país tão musical e tão carente da educação musical. Show, perfeito. Lembrando, pessoal, você que está assistindo esse vídeo aí, aqui na descrição estará todos os links aí relacionados a CAEM, vai ter o Instagram, o site aí que a Valéria falou, enfim, todos os meios de comunicação que eu encontrar, eu vou estar deixando aqui abaixo para facilitar para você se filiar, beleza? Valéria, então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para os diretores, para os gestores de escolas de música que estão agora, nesse momento, assistindo esse vídeo. Vamos lá. Então, gente, a música foi e sempre será a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi conseguido através da música. E não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa opção. E eu acredito que quem é mordido pelo bichinho da música vai por esse mesmo caminho. É um caminho feliz, é um caminho de paz, é um caminho com bons e ótimos colegas, é um caminho que agrega e que traz muito amor e cria muito benefício
para não só para quem está fazendo música, mas para os que estão ao redor. Então, meu conselho, minha dica, ponha música na sua vida. Show, muito bom, muito bom. Valéria, então, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse meu convite, ter dedicado aí um pouquinho do seu tempo pra gente conversar. Sei que a tua agenda é corrida pra caramba, né? Então, agradeço demais você ter dedicado esse tempo para estar agregando valor para mim e para todo mundo que está assistindo. Tenho certeza que a galera aí, os diretores de escola que assistiram com um caderno na mão, foram fazendo várias anotações. Então, acredito aí que espera em algum momento a gente fazer, quem sabe, uma parte 2, né? Que eu tenho certeza que tem muito mais histórias, muito mais conteúdo que a gente pode estar, que você pode estar agregando para eles, tá? Então, fica aqui o meu muito obrigado. Obrigada a você, Rayan, sempre uma alegria. Como eu te falei, você é competente e, além de tudo, uma simpatia. Estamos Obrigado. juntos, vamos trabalhar. Mais música no Brasil. Beijo grande a Show. todos e aguardo vocês no Congresso, dias 26 e 27 de julho, aqui em São Paulo. Opa, já temos data também. Que legal. Temos data do Congresso Latino-Americano da CAI. Show. Perfeito. Nos vemos todos lá, então. Valeu, galera. Se Deus Obrigado quiser. por assistir o vídeo.